Já pensou em desistir de tudo? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Muitas vezes, muitas pessoas pensam em desistir das coisas, pensam em desistir da vida, pensam em desistir de ser uma pessoa melhor. Provavelmente você já passou por isso, está passando e pode passar. Por isso que essa mensagem aqui é para você. E convido você a ficar até o final deste vídeo e já deixar o seu like, pois o seu like é o combustível que mantém esse canal de pé. E se você não é inscrito, vem pra cá, se inscreva aqui no canal, tem muitos vídeos bons aqui que vão ajudar você. Então, sem mais delongas, bora lá pra mais um vídeo. Você já pensou em desistir de tudo, de jogar tudo pro alto? Você sentia que aquilo era um peso nos seus ombros e você acabou jogando tudo fora, tudo por água abaixo porque você estava cansado, porque você se sentiu um fracassado. Muitas vezes você poderia se sentir e pode estar se sentindo assim. Charles Spurgeon traz uma frase bastante interessante para nós, que eu coloquei aqui. O desânimo é o preço que pagamos por tentarmos carregar o mundo nos ombros. As pessoas ficam com um peso nos ombros e acabam se sentindo fracassadas, não conseguindo carregar aquilo mais, pensando que elas não são capazes de carregar aquilo mais. E essas pessoas acabam desistindo. Mas eu quero dar um exemplo aqui de fracasso, mas de um exemplo de fracasso, só que essa pessoa teve uma chave ali na vida dela. O nome dessa pessoa é Pedro, isso mesmo, a história de Pedro. Pedro era discípulo de Jesus. Isso mesmo, você já deve ter ouvido falar da história de Pedro, quando Pedro negou 3 vezes Jesus. É sobre isso que eu venho falar, essa história que eu quero deixar de exemplo aqui para nós. Pedro, ele viveu ao lado de Jesus, mas negou Jesus 3 vezes. Pedro negou quem ele jurou amar. Pedro falou para Jesus, eu vou estar com você, eu amo o Senhor. E Pedro foi lá e negou ele. Olha só, e você imagina um peso de culpa que Pedro levou. Quando eles pegaram Jesus e levaram Jesus para a casa do sumo sacerdote, o sumo sacerdote questionar Jesus, eles levaram eles para um pátio ali, né, aberto, e eles acenderam uma fogueira. E Pedro conseguiu entrar nesse pátio. Pedro estava próximo de Jesus e tinha muitas pessoas em volta dele. E as pessoas perguntavam, você é um deles? Você é um dos discípulos de Jesus? E Pedro falava, não sou o discípulo de Jesus. E outras pessoas perguntavam, você sim é discípulo? Você é um galileu? E Pedro falou, não, eu não conheço esse homem. Um dos evangelhos fala que Jesus olhou para Pedro bem na hora que Pedro negou, e Pedro olhou para Jesus de volta. Logo depois o galo cantou. Jesus falou, o galo não vai cantar 2 vezes antes de você me negar 3 vezes. E o que aconteceu? O galo cantou 2 vezes. Depois que o galo cantou, Pedro saiu de lá amargurado, triste, se sentindo um fracassado. Quando o galo cantou, Pedro caiu em si e ele chorou amargamente. Imagina o peso da culpa, a sensação de ter falhado na hora mais importante. Era uma hora que Pedro ia demonstrar o amor que ele sentia por Jesus, a entrega, a importância que Jesus tinha para ele, e nessa hora ele falhou. Imagina o tanto que Pedro se sentiu fracassado, porque aquele era o momento mais importante ali para Pedro demonstrar o seu amor por Jesus, demonstrar a sua parceria com Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus, ele não chama capacitados, ele capacita os que são chamados. Mesmo depois da negação, Jesus o perdoou e mais, confiou nele novamente e entrega a Pedro a missão de cuidar das suas ovelhas. Logo depois que Jesus ele ressuscitou, Jesus apareceu para os discípulos e falou, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro foi um dos maiores pregadores e evangelistas, um dos discípulos de Jesus que teve. Pedro foi o primeiro a batizar um gentil, uma pessoa que não tinha um sangue judeu. Olha só que importância. Pedro foi a primeira pessoa a batizar, o primeiro discípulo a batizar alguém que não era judeu. Batizar em nome de Jesus. E muitas vezes você fica pensando que acabou, que você está fracassado. Não. Depois de Pedro negar Jesus 3 vezes, Jesus o perdoou. Jesus falou, apacenta as minhas ovelhas. Eu quero que você apacenta as minhas ovelhas. Olha só o exemplo de perdão que Jesus dá para nós. E eu quero dizer para você que você tem uma nova chance, você pode ter uma nova chance porque Pedro teve, mesmo depois de Pedro negar Jesus na frente dele. Quantas vezes Pedro disse para Jesus, Jesus, só tu tens as palavras de vida eterna, nós só seguiremos o Senhor. E na hora que Jesus estava ali, que era o momento de Pedro demonstrar seu amor, Pedro negou ele, mas ele foi perdoado. E muitas vezes você pode se sentir fracassado, assim como Pedro se sentiu naquele momento. Transformação de Pedro. Aquele que pensou em desistir se tornou uma das maiores vozes do Evangelho, igual eu citei aqui para você. Aquele que caiu foi levantado. Eu quero dizer para você, se você está caído, eu quero que você se levante, pois Jesus está estendendo a mão para você nesse vídeo aqui, para levantar você. Se sinta puxado para cima agora nesse vídeo. Olhe
para outros olhos, para a sua vida, e veja que você não é um fracassado, veja que você pode reescrever a história da sua vida. Deus usa as suas feridas, as feridas da nossa alma, para curar a dor de outras pessoas. Pedro não foi cancelado, Pedro foi restaurado, e você também pode ser. As feridas que Pedro teve, que ele sentiu, aquele remorso, aquela tristeza, foi usada para ele ser um grande homem. Porque Pedro depois foi perdoado, Pedro depois ele sentiu o perdão, ele viu o perdão, ele viu a misericórdia de Jesus. E por isso que Jesus usou Pedro para batizar o primeiro gentil, a primeira pessoa que não era judeu, batizar em nome de Jesus, porque Jesus ele já estava predizendo ali para Pedro: Pedro, você vai alcançar, você vai ir em pessoas que não participam do povo judeu, mas elas vão receber a salvação também. Eu quero dizer aqui para você e deixar essa mensagem para você: Deus não desistiu e Ele não vai desistir de você. Você pode ter falhado, pode estar exausto, mas Deus não desistiu de você. Não há nada que você tenha feito que possa fazer Deus te amar menos. Se Ele restaurou Pedro, Ele também pode restaurar você. Não desista. Desistir de tudo pode parecer um caminho fácil, mas recomeçar com Deus é o caminho mais poderoso. Ele ainda te chama e Ele ainda acredita em você. Quero dizer aqui para você que Pedro negou Jesus, Pedro errou, Pedro se sentiu sobrecarregado, Pedro se sentiu triste, Pedro se sentiu traidor, e às vezes você pode se sentir assim, mas olha, Jesus ele olha diferente para você, ele quer levantar você, ele quer reescrever a sua história, assim como ele fez com Pedro. Pedro poderia desistir de tudo, Jesus poderia ter, não, eu não quero mais confiar nesse homem, não, mas Jesus confiou em Pedro, Jesus estendeu a mão para Pedro e levantou para ele e falou: Pedro, você foi perdoado, eu quero que você cuide das minhas ovelhas. E é o que Jesus está fazendo aqui para você. Jesus está te chamando para cuidar das ovelhas dele. Ou seja, Jesus nesse vídeo está falando: olha, não fique preocupado que você errou. Eu perdoo você. Te dou uma nova chance para você reescrever a sua história. E é isso que Jesus faz comigo e com você. Ele nos dá a chance todos os dias para nós reescrevermos as nossas histórias. Porque a graça é isso. O perdão de Jesus, a misericórdia dele na nossa vida é isso. Nós temos que aceitar essa misericórdia, esse perdão, para que a nossa história seja reescrita. Então, essa mensagem que eu deixo para você, se você gostou, peço que você compartilhe para que mais pessoas possam reconhecer que Jesus está chamando elas, que elas não são pessoas ali que vão ter aquela vida para sempre, que elas podem ter a vida transformada e elas podem ser perdoadas. Então, esse vídeo, essa mensagem que eu deixo para você, peço que você deixe seu like. E mais uma vez, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam receber essa mensagem. Muito obrigado, tamo junto e até o próximo vídeo.